Olá, hoje é quinta-feira, dia 11 de abril e o dia começando com mais um programa Assunto do Dia. Aqui é o seu ponto de encontro com conhecimento. E no mundo, mais de 6 milhões de pessoas sofrem de Parkinson, cujo sintoma mais visível são os tremores. No Brasil, estima-se que o número de pessoas afetadas seja de 200 mil. E a segunda doença neurodegenerativa mais frequente após o mal de Alzheimer. Outros 50 milhões têm epilepsia, que é caracterizada por convulsões. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, um dos distúrbios neurológicos mais comuns no mundo. Parkinson é o nosso tema de hoje e para o nosso bate-papo já estamos contando aqui com a presença dos nossos dois convidados, apresentando para vocês o Douglas Monteiro, ele que é fisioterapeuta do programa Pro Parkinson, está aqui conosco para esse bate-papo, juntamente com a doutora Carla Núbia, ela que é médica geriatra, também está aqui conosco para este bate-papo. Mas nesse instante eu convido você para conferirmos juntos uma matéria sobre essa temática. Acompanhe conosco. O Parkinson é um distúrbio nervoso mais comum na terceira idade, caracterizado principalmente por tremores e dificuldade na locomoção. A doença progressiva atinge o sistema neurológico do paciente. Em fase mais avançada, os pacientes apresentam outros sintomas motores, como a postura encurvada, os passos curtos. Segundo o especialista, o tremor não aparece em todos os pacientes com Parkinson e o diagnóstico não é feito a partir de um exame específico. Esses pacientes têm que ser examinados, porque se o profissional não avaliar, fazer manobras que avaliem a rigidez e a diminuição do movimento, pode passar não perceptível, uma vez que nem todos os pacientes tremem. O tratamento é farmacológico na maioria dos casos. As doses são administradas de acordo com a intensidade dos sintomas apresentados pelo paciente. Os atendimentos fonoaudiológico, fisioterápico e psicológico podem ser associados. A maioria dos pacientes necessita uma medicação. Essa medicação vai depender da intensidade dos sintomas e, na medida que a doença em alguns pacientes evolui, é necessário que haja um acréscimo de outros medicamentos e o acréscimo também da dosagem. A fisioterapia motora, a fonoterapia, a terapia ocupacional e, em alguns casos, principalmente em alguns pacientes já numa fase mais avançada, é necessário fazer o tratamento cirúrgico. Aos 65 anos, Ivo descobriu o Parkinson em 2015 e desde 2017 é acompanhado pelo neurologista no Pro Parkinson, um ambulatório que atende pacientes com a doença no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, ele toma 4 comprimidos do Carbidol por dia e já apresenta melhora nos sintomas. Me sinto bem. Faço fisioterapia na faculdade, Universo, e faço em casa também. Faço serviço de pedreiro, de eletricista, tudo sou eu que faço. No caso do seu Ivo, a medicação atuou muito bem, praticamente com controle de todos os sintomas motores da doença. Ele consegue praticamente realizar a maioria das atividades de vida diária. No caso dele, um estágio da doença em que a medicação está atuando muito bem em dosagem baixa. O atendimento no ambulatório do Pro Parkinson no Hospital das Clínicas funciona nas quartas e sextas-feiras, somente pela manhã. Uma vez o paciente novo que queira inserir aqui no programa, ele me procura, ou algumas vezes por encaminhamento, outras vezes não há necessidade de encaminhamento, vem falar comigo, eu faço a avaliação. Uma vez constatado que realmente ele tem a doença de Parkinson, a gente manda abrir o prontuário e faz o acompanhamento trimestral desses pacientes. Muito bem, está aí esse exemplo do seu Ivo, que faz outras atividades, inúmeras atividades durante o dia, mesmo com a doença de Parkinson. E temos a nossa enquete para você participar conosco, Vem com a seguinte pergunta, nossa pesquisa de hoje. Você acha que com o diagnóstico precoce do Parkinson, é possível que a pessoa tenha uma melhora na qualidade de vida?
Você acha que sim ou você acha que não? Queremos contar com a sua opinião, hein? Você pode ligar para a gente, para as nossas linhas interativas, que já estão disponíveis, 0 Operadora 81 3424 1547 ou 3424 1977. Não esqueça de visitar a nossa fanpage e também compartilhar da nossa postagem diária referente ao tema que estaremos debatendo aqui. facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. E também, é claro, não deixe de mandar aquela mensagem especial, vamos ter o maior prazer de mencionar a sua participação, a sua pergunta também é muito importante, através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Eu disse 99209-4819. Bom, só uma curiosidade. A doença de Parkinson, ela foi descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico inglês James Parkinson, daí o seu nome. E já vamos continuar aqui, não é, o programa iniciando de fato a nossa conversa com os nossos convidados. Primeiro saudá-los com um bom dia, né? Sejam muito bem-vindos, começando pelo Douglas. Seja bem-vindo, Douglas. Bom dia, Felipe. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é muito importante nesse dia, né, Dia Internacional de Conscientização da Doença de Parkinson, a gente está falando desse tema para que as pessoas realmente possam conhecer mais e dessa forma, como foi dito, ter qualidade de vida após o diagnóstico. Qualidade de vida, né? É uma das palavras que a gente percebeu aqui na matéria que tem a ver com a história do seu Ivo, por exemplo, né? Saudando também a doutora Carla Núbia, não é? É um prazer recebê-la. Bom dia, prazer também, obrigado pelo convite. E é de extrema relevância falar sobre isso, as pessoas detectarem precocemente, saber que existe tratamento, existe um acompanhamento e na perspectiva da melhora da funcionalidade, que perpassa pela qualidade de vida, né? Quanto melhor você funcionar, decidir, fazer suas atividades, mais feliz você vai viver, não é? Com toda certeza, com toda certeza. E com essa mensagem, a gente já inicia aqui a nossa conversa. E lembre-se também, olha só, vou trazer aqui uma informação para você. Você pode compartilhar aí dessa temática com seus amigos. Aproveitando que é ao vivo, não é? Tem reprise às 3 da tarde. Você pode baixar o nosso aplicativo da Rede Brasil lá no Play Store. É só você procurar Rede Brasil TV e assistir todo o nosso conteúdo. Além de acompanhar através do nosso canal no YouTube, pelo endereço Rede Brasil Oficial e pelo site também da Rede Brasil, redebrasiloficial.com.br. Viu só? É muito fácil, né? Você está acompanhando, onde quer que você esteja, a programação aqui da nossa emissora. Bom, e para a gente iniciar aqui de fato, vou pedir aqui para a doutora Carla Núbia explicar um pouquinho mais o que seria o Parkinson, não é? Quando foi primeiramente diagnosticado essa doença? Quais são os avanços que hoje nós dispomos na área médica? Bem, é importante saber o seguinte, o nosso cérebro, ele tem os 2 hemisférios cerebrais e existe a área cinzenta e a substância branca. Todo o nosso cérebro é setorizado, ele tem responsabilidades próprias na visão, na audição, na fala, no comportamento, no julgamento, na memória. Existe uma área central, que é a área da substância negra, que é muito responsável pela questão dos movimentos. A informação e todo o nosso funcionamento se dá muito através de neurotransmissores, que são substâncias que passam de um neurônio ao outro a informação, e essa informação ou estímulo do movimento é feito de forma sincrônica, organizada, sistematizada e para esse funcionamento ser equilibrado, para nem sermos nem mais nem menos em nada, para os movimentos serem de acordo com seu estímulo. E assim, esse é o funcionamento equilibrado normal, uma junção da questão vascular, neurológica e dos neurotransmissores, hormônios, enfim, é um grande complexo. O que acontece? Não se sabe ainda o porquê do início, mas existe uma diminuição da produção da dopamina. A dopamina é o nosso hormônio formado nessa área da substância negra, que é responsável pelos movimentos, pelo nosso funcionamento motor, principalmente. Perfeito. Então, existe essa redução dessa dopamina, que é o substrato anatômico básico da doença, e aí o paciente vai apresentando sintomas e admite-se que quando ele vem apresentar os sintomas, a doença já começou há muitos anos, mas não foi percebida, porque ela pode se apresentar não necessariamente com tremores,
pode vir por outros sintomas, como uma manifestação de uma lentificação global. Entendo. Lentificação da marcha, da escrita, distúrbios do sono, distúrbios do olfato, constipação. E aí, os sinais cardinais da doença são o tremor, geralmente um tremor de repouso, a bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos, a alteração da postura, com encurvamento do tronco, com passos lentos, arrastados, e a rigidez muscular, caracterizada pelos movimentos mais lentos, difíceis. Então, o dia a dia realmente vai ficando com dificuldades básicas. Entendo. Essa é a visão geral da doença de Parkinson e os critérios da doença de Parkinson. Bom, e para ajudar, inclusive, né, o nosso telespectador a entender mais sobre os sinais prematuros, por exemplo, do Parkinson, a gente tem aqui uma tela com algumas informações e ao passo que a gente for mencionando, a gente vai consultando aqui os nossos convidados, né? Vamos conferir essa tela com essas informações? Olha só, dentro desses sintomas ou sinais prematuros iniciais aqui do Parkinson, temos aí a rigidez e a falta de equilíbrio. É um dos pontos analisados, observados pelo paciente, né, que tem a doença. E também tem a depressão, nervosismo e tremores. Junto com a Núbia, o Douglas também pode acrescentar alguma informação. Pode ficar à vontade. Então, como a colega falou, a Carla, nós temos os sinais cardinais, que são 4. Existe a tríade inicial, né, que seria a rigidez muscular, o tremor de repouso e a bradicinesia, que seria a lentificação. Inicialmente, o paciente não teria a instabilidade postural, que seria essa falta de equilíbrio, a dificuldade de ter as reações de endireitamento e proteção que geralmente nós temos quando desequilibramos. Nós temos reações para não cair. Isso. E o paciente perde isso com o passar do tempo, geralmente não no início da doença. Porém, os estudos já mostraram que, com o passar do tempo, que alguns pacientes, desde o início, podem apresentar alterações na marcha e desequilíbrio. E, geralmente, esses pacientes têm um prognóstico mais reservado, né, quanto a isso. A questão do tremor, a maioria das pessoas conhecem a doença de Parkinson, pelo tremor. Mas nem todo paciente com Parkinson treme. Cerca de 50% a 65% desses pacientes têm tremor. E também é importante dizer que nem todo tremor é Parkinson. Né? Existem vários tipos de tremores e o característico da doença de Parkinson é esse tremor de repouso, que é quando o paciente relaxa, começa a se perceber esse tremor, geralmente nas extremidades, como mão, mandíbula, lábio. Na mão lembra o contar dinheiro, mas necessariamente ele não vai ser o primeiro sintoma a apresentar. Como foi dito, existem alguns sinais pré-clínicos, isso é, quando o paciente vem buscar o consultório médico, é porque os sinais motores, que é esses cardinais que a gente falou, eles já se apresentaram. Só que os estudos mostram que, para os sinais motores se apresentarem, cerca de 80% dos neurônios da substância negra já foram degenerados. Nossa. Então, assim, a doença, como a Carla Núbia falou, já iniciou há alguns anos atrás. E aí, com o passar do tempo, foi percebido que existem esses sinais pré-clínicos, que seria, como ela falou, né, a diminuição do olfato, a questão da constipação intestinal, insônia e alterações cognitivas como déficit de memória leve. Não uma coisa tão drástica inicialmente. Né? Agora, doutora Carla, a gente percebe que muita gente procura um médico só depois quando o negócio está avançado, não é? Quando fica mais complexo ali o tratamento, mais difícil o tratamento. Mas só para a gente repetir, frisar muito bem, né, para o nosso telespectador, né, tendo algum desses sintomas que a doutora Núbia vai nos ajudar a lembrar aqui, você deve procurar rapidamente a ajuda médica. No caso seria o quê? Um clínico geral ou um geriatra? Nessas doenças neurológicas, a gente sempre preconiza procurar as 3 especialidades médicas que mais lidam com essas doenças neurológicas. Psiquiatra, neurologista ou geriatra. Né? Essa é a nossa orientação. Mas sinais como a alteração do olfato, lentificação dos movimentos, distúrbios do equilíbrio, tremor, principalmente de repouso, status depressivo ou nervosismo intercalado, constipação, lentificação das atividades, para iniciar algum movimento, uma dificuldade de uma lentificação do tempo que você faria uma determinada atividade, ela aumenta esse tempo. A micrografia, que é a alteração da escrita,
a labilidade emocional, são sinais que chamam a atenção. A depressão é extremamente comum, é o distúrbio do humor comportamental mais comum, principalmente porque o paciente se assiste. Então, ele se vê perdendo as coisas, lentificado, a família chamando atenção, levando queda, desequilibrando. Então, ele assistindo essa situação, ele se vê adoentado, não é? Começando uma certa dependência parcial das pessoas. É diferente, por exemplo, do Alzheimer, que o julgamento crítico está alterado e ele fica bem no mundo dele e não se deprime tanto. Mas a doença de Parkinson, há muita depressão. Agora, e precisa ser tratado, porque isso vai ajudar no contexto clínico. E essa depressão, como a Carla falou, tem a ver com essa questão, né, do convívio, do social, mas também com a diminuição da dopamina, que é um neurotransmissor que, além de estar envolvido na questão motora e cognitiva, também está envolvido na sensação do prazer. Isso, né? Então, né? essa diminuição da dopamina também contribui muito para a depressão. Agora, e quando você, quando você tem uma baixa da dopamina, acaba tendo alterações de outros neurotransmissores que estão implicados na depressão. Noradrenalina, serotonina, e aí, por isso, essa constelação de sinais e sintomas. Agora, isso pode acontecer em qualquer idade, em qualquer fase da vida, ou isso é mais na população mais depois dos 30 anos, depois dos 40, né? População idosa? É uma doença de prevalência maior a partir dos 60 anos, mas existem casos, sim, mais cedo, média de 50, 45, 50 anos já podem começar os sintomas, sim, felizmente. Muito bem. Pois não, Douglas? Só complementando. A doença de Parkinson antes dos 40 anos é considerada precoce. Antes dos 21, juvenil, então pode acontecer. Mas a forma clássica, como a colega falou, após os 40, tendo maior incidência após os 60. Muito bem, muito bem. E o tratamento é o mesmo ou já seria diferenciado com relação a essa questão da fase da vida, da idade, no caso? Nós temos várias etapas de tratamento, né? Sempre quando o paciente nos procura os profissionais com esses sintomas, é importante uma avaliação ampla. Se ele não está usando nenhuma medicação que pudesse ser provocadora desses sinais e sintomas, né? Se isso não está ligado a outras doenças clínicas, e aí você tem que diferenciar várias patologias, hepática, renal, outras doenças neurológicas, insuficiência cardíaca. Nada pode ser descartado. Nada pode ser descartado. Então, o diagnóstico da doença de Parkinson é meramente clínico. Não há um exame que diga é doença de Parkinson ou não é doença de Parkinson. É uma junção entre a história clínica, o exame físico, que ele é 90% esclarecedor do diagnóstico, já na avaliação, e a diferenciação de outras causas que podem estar provocando esses sintomas. Quando o paciente já chega numa fase mais avançada, com aqueles sintomas clássicos, geralmente não há dúvida. Mas na fase inicial, como a gente falou aqui, o colega falou, juvenil, precoce, é preciso fazer essa investigação bem ampla para diferenciar se já se trata de uma doença degenerativa ou se está ligado a alguma outra causa tratável. Perfeito. Vamos aqui a mais outras informações, né, dentro desse aspecto de sinais prematuros. Outra coisa que, inclusive, a doutora Carla já citou, a constipação, né, a incontinência urinária é um outro ponto observado também? Sim. Exatamente por essa disfunção geral motora, a lentificação dos movimentos, né? A falta de controle da continência, então é uma característica que acontece. Também é uma característica a ser observada nesse sentido, né? E a pressão baixa, no caso da pressão baixa? Nas fases mais que vai avançando a doença, existe também uma desautonomia, que é uma perda de um equilíbrio neurovascular. Então, às vezes o paciente tomava 2, 3 remédios para hipertensão. Eu sempre fui hipertenso, tomava 2, 3 medicações. Mas a doença vai avançando e essa característica principal e essa desautonomia vai fazendo com que essa pressão caia. E a necessidade das medicações também tem que evoluir. E é importante até dizer que o paciente com doença de Parkinson, ele não só tem Parkinson. Ele tem outras patologias também. Hipertensão, diabetes, já infartou, teve um câncer, tem um problema motor e todas as patologias precisam ser tratadas, favorecendo que esse cérebro também funcione melhor. Então, não é só cuidar da doença de Parkinson em si, é cuidar de todo o entorno
da condição clínica funcional da pessoa para que esse cérebro funcione melhor e o tratamento da doença de Parkinson seja mais eficaz. Vamos a um breve intervalo e você aproveita esse intervalo e manda aquela mensagem pra gente através do nosso WhatsApp, pelo 99209-4819. Lembrando, 0 operadora 81 para você que está nos acompanhando em outro estado. Hoje estamos falando sobre o mal de Parkinson e quem está nos ajudando a entender mais sobre esse assunto são os nossos convidados de hoje. Eu vou trazer mais uma pessoa aqui para este bate-papo, é a Tânia Silva, que vem trazer mais informações para a gente da internet. Tânia, é com você. Oi Felipe, ótimo dia para você que nos acompanha. O destaque de hoje é do G1. Cientista recebe medalha por pesquisa sobre Alzheimer e Parkinson. Além de ser cientista e doutora em bioquímica, Débora Fogel é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma das coordenadoras da Rede Nacional de Ciência para a Educação e recebeu uma condecoração da Câmara dos Deputados por estudar o enovelamento errado de proteínas, que, segundo pesquisadores, esse erro está associado a doenças como o Alzheimer e a doença de Parkinson. Cerca de 50 doenças já foram mapeadas causadas por esse dobramento incorreto de proteínas. A maioria tem relação com o processo de envelhecimento. O objetivo, segundo a pesquisadora, é um dia descobrir como deter o processo. Agora a gente volta ao estúdio com você, Felipe. Muito obrigado, Tânia Silva, pelas informações importantes aqui no programa Assunto do Dia. E, gente, um novo dispositivo chamado WAND traz esperança às pessoas afetadas por estas doenças neurológicas. Ele promete, inclusive, ser extremamente eficaz para evitar tremores e convulsões. Me refiro a um neurotransmissor desenvolvido por cientistas da Universidade da Califórnia, de Berkeley, nos Estados Unidos, que é capaz de monitorar a atividade elétrica e simultaneamente fornecer energia para certas regiões do cérebro, né? E se detectar, inclusive, que há alguma anormalidade ou não. Definido como um dispositivo sem fio e neuromodulação, né, sem artefatos, Wireless Artifact Free Neuromodulation Device, do qual deriva a sigla que nós falamos aqui, o WAND, que monitora a atividade cerebral em 128 pontos ao mesmo tempo, algo que realmente o diferencia dos aparelhos existentes até o momento, que chegavam a detectar apenas 8 sinais. E vamos continuar aqui a nossa conversa. Hoje temos aqui a presença no estúdio, não é, da doutora Carla Núbia, ela que é médica geriatra, está presente conosco, juntamente com o Douglas Monteiro, ele que é fisioterapeuta do programa Pro Parkinson. E uma das coisas que nós citamos aqui é essa pesquisa, a gente vai citar algumas outras importantes pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, ao passo que a ciência vai se desenvolvendo, vai buscando novos meios, né, de se entender a mente humana, o cérebro humano, né, que é uma coisa que ainda está em processo contínuo, não é isso, doutora Núbia? Eu queria que a senhora pudesse comentar a respeito dessa pesquisa. Não sei se tem o conhecimento dessa pesquisa especificamente falando. Essa pesquisa fala exatamente sobre o substrato fisiopatológico das doenças degenerativas. Então, na doença de Alzheimer e na de Parkinson, existe essa degeneração no Alzheimer mais na área da substância, na área mesial, na área hipocampal, e no Parkinson mais na área de substância negra. Por que começa? Isso é que os pesquisadores estão atrás. Já se sabe que existe essa desorganização da proteína beta-amiloide e essa desorganização do citoesqueleto da proteína tau. Então, ele é um citoesqueleto formado por microtúbulos, existe uma desorganização dessa região e alteração dessa proteína com impregnação e morte neuronal. O porquê que isso acontece? Esse está sendo a grande luta dos pesquisadores para exatamente ter medicações anti-tau, anti-amiloide, que impeça dessa impregnação dessa proteína alterada e, consequentemente, a doença. Mas essa pesquisa fala exatamente sobre essa desorganização das proteínas. Será que aqui no Brasil tem alguma pesquisa, digamos assim, mais avançada nesse sentido, buscando aí entender melhor a questão do Parkinson?
Nós temos várias pesquisas, sim, inclusive com estimulação, né, a transcraniana. Existe banco de cérebros com estudo avançado sobre, mas todos estão assim alinhados nessa mesma linha de raciocínio. Já se sabe o que acontece e está se procurando qual é o gatilho para essa desorganização da proteína. Também muitos estudos já mostram a interface entre causas clínicas, que já sabemos, obesidade, hipertensão, diabetes, fumo, álcool, sedentarismo, falta de atividade física, tudo isso já se mostra precursor dessa desorganização dessa proteína e, consequentemente, impregnação e lesão neuronal. Nada sozinho, nada monofatorial. Não é só ter hipertensão que vai ser, não é só diabetes, mas esses fatores que são fatores de risco para doenças cardiovasculares, já estão também se mostrando serem fator de risco para demências, como Alzheimer e Parkinson. Agora, é claro que o tratamento, né, por exemplo, com a fisioterapia, hoje a fisioterapia avançou muito, né? Não sei se tem alguma coisa nesse sentido de tratamento, especificamente falando para o Parkinson, Douglas. Sim, nos últimos anos, muitas pesquisas envolvendo a fisioterapia na doença de Parkinson buscou novos métodos que pudessem trazer benefícios para essa população. Então, hoje a gente já tem a realidade virtual, isso é o uso de jogos, que trabalham bastante a questão não só da mobilidade, de equilíbrio, mas também a questão consequentemente, influencia na qualidade de vida e na função cardiorrespiratória, isso é, na capacidade física desses pacientes. A fisioterapia aquática também se mostra um meio bem eficaz. Então, com acupunturas, pistas visuais, prática mental, isso é, existe uma gama, né, de coisas que podem ser utilizadas na fisioterapia de acordo com o objetivo para aquele paciente. Porque como a doença, ela pode, apesar dela ter sinais característicos, ela pode se apresentar de forma distinta nos pacientes, principalmente no que diz respeito à evolução dela. Um paciente, ele pode ter como principal queixa o desequilíbrio e a queda. Outro tem como principal queixa a falta de força, né, a dificuldade de se movimentar, né? Então isso varia. Então a fisioterapia vai ser focada na necessidade daquele paciente, na queixa principal dele, para trazer autonomia para esse paciente e funcionalidade. Agora, com relação à atividade física de maneira geral, né? Por exemplo, a gente já sabe que a maior parte do aparecimento das doenças na idade, já na terceira idade, não é? Então, digamos que o idoso ele já começa a trabalhar com atividades físicas específicas com relação à coordenação motora, que trabalha a coordenação motora, o equilíbrio. Isso ajuda muito ao não desenvolvimento, por exemplo, do Parkinson ou não? Não tem nenhum estudo até referente a isso, não é? Referente a isso, que possa prevenir. Por exemplo, nos Estados Unidos há uma fundação, que é a Fundação Michael J. Fox, que é aquele ator, né, que fez o De Volta para o Futuro. Inclusive ele teve Parkinson, né? Parkinson precoce. Isso. Né? Então, que estuda marcadores biológicos na ideia de saber se existem exames que pudessem dizer, você tem aqui uma substância que provavelmente você vai ter a doença de Parkinson. Até então nada foi encontrado, assim como não há nenhum estudo que fale que a atividade física preveniria a doença de Parkinson. No Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, não é? Hoje, dia 11, né, de abril, e vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados. Temos na tela também alguns objetivos, né, do tratamento com a fisioterapia, que a gente vai trazer para vocês aqui, e o Douglas vai explicar para a gente melhor, Vamos conferir aqui a primeira informação que dispomos sobre isso, né? Objetivos da fisioterapia para o mal de Parkinson. Redução das limitações funcionais causadas pela rigidez, lentidão dos movimentos e alterações posturais. É um dos primeiros objetivos do tratamento com a fisioterapia, né, Douglas? Sim, a rigidez ou a bradicinesia também, né, são dois sintomas que contribuem muito para a limitação dos pacientes nas suas atividades de vida diária. Então, para a sua locomoção, para a sua mobilidade, levantar-se de uma cadeira, né, movimentar-se no leito, por exemplo. A gente, durante a noite, muda muito a postura. O paciente com Parkinson ele tem muita dificuldade de realizar esses movimentos básicos. E essa rigidez muscular na doença de Parkinson é uma rigidez global, que afeta todos os músculos, inclusive
músculos da face que levam à hipomimia, redução da mímica facial, né, os músculos respiratórios, músculos do pescoço que podem afetar a deglutição. E a ideia da fisioterapia é realmente trabalhar, né, essa questão da flexibilidade, melhorar a flexibilidade, porque vai causando alterações posturais, levando a uma postura flexora, a cadeia anterior, isso é, a parte da frente do corpo do paciente é mais comprometido, levando ele àquela postura mais fetal. Isso. E que acaba influenciando, inclusive, no equilíbrio e na caminhada dele, então predispondo, inclusive, a questão das quedas. Então, a fisioterapia vem melhorando essa questão da rigidez, da flexibilidade, melhorando a postura e, consequentemente, influenciando, inclusive, na prevenção de quedas. Além disso, a questão do fortalecimento. Às vezes, as pessoas têm uma ideia errônea de que o paciente tem uma doença neurológica, ele não pode fazer exercícios de fortalecimento. Né? Pelo contrário, ele precisa desses exercícios de fortalecimento e já há pesquisas mostrando, né, que exercícios ativos, resistidos, usando pesos, usando candeleiras, são muito benéficos, lógico, orientados por um profissional, são muito benéficos para o paciente com doença de Parkinson. Perfeito. Não sei se a doutora Núbia quer acrescentar alguma coisa. Essas atividades devem ser feitas sempre com fisioterapia. Eu até digo, pode faltar muita coisa, menos a fisioterapia para o paciente com Parkinson. E atividades também do dia a dia, né, em casa. A casa precisa ser adaptada para o paciente, para ele ter uma mobilidade, ter uma segurança, evitar móveis de rodinha, porque às vezes ele pode desequilibrar e toca numa mesinha com rodinha e corre. Atenção aos sapatos, porque o paciente tem uma dificuldade de mobilidade, já a marcha arrastada. Então, se você colocar determinados sapatos com um solado muito emborrachado, ele vai travar mais do que a doença já o faz. Entende? Roupas também do dia a dia que possam, roupas de velcro, com menos necessidade de ter a retirada superior. Então, talheres adequados e inserir a pessoa no dia a dia. Fazer sempre movimentos para manter, além da fisioterapia direcionada, sistematizada, mas o dia a dia funcional. Não deixar só a pessoa quieta em televisão, em cama, porque aí a perda é muito mais acelerada. A ideia da fisioterapia é justamente isso, é permitir que esses ganhos possam ser utilizados no dia a dia dele. Então, a doutora Núbia agora falou de alguns aspectos, como, por exemplo, a ergonomia, né? Mudanças no ambiente que vão favorecer a funcionalidade, trazer segurança também para o paciente e muitas vezes também estimular o paciente. O ambiente também pode ser usado de forma a estimular, porque ele vai achar que não é tão difícil se movimentar dentro desse ambiente, o que vai favorecer ele realizar as atividades. Ela também falou de muita coisa que envolve a terapia ocupacional, que são essas adequações de talher, da roupa melhor, do calçado melhor. Isso é bem importante. E orientar muitas vezes os familiares, porque os familiares, muitas vezes, pensando que está ajudando, eles podem, inclusive, atrapalhar o excesso de zelo. Então, assim, papai, não, fique no quarto que eu levo sua comida lá, né? Não precisa se levantar para ir ao banheiro, leva uma paradeira. E isso não é bom. Porque é se movimentar, não é? Exatamente. A superproteção, na verdade, pode atrapalhar. Protege o paciente. Porque no momento que ele se levanta, ele está usando das articulações, mantendo as amplitudes de movimento, ele está usando da musculatura no sentido de fortalecimento. Isso também vai ajudar até a aumentar a massa óssea, né, esse impacto no chão. E até psicologicamente, que gera autonomia para ele. Mantém a autonomia. Exatamente. Né? Inseri-lo no dia a dia, ele ajudar a tomar decisões. Né? Totalmente nesse sentido, né? E até o convívio social com a família, né, de participar de refeições na mesa, isso vai fazer diferença para o paciente. A família é fundamental. Entender a doença, entender o que está acontecendo com ele. Porque se começar, por que fez isso de novo? Já derrubou de novo a comida, né? Tá lento demais e usa palavras pejorativas, o paciente se deprime mais, menos força, menos mobilidade e a doença avança. Aí entra a questão da depressão nesse sentido. E a depressão pior mais ainda. É muito melhor que ele se alimente só, leve mais tempo, até derrube algum pouco de alimento, do que na ideia de ser rápido, oferecerem um alimento na boca dele. Entendo. Estimular ao máximo. Perfeito, perfeito. Temos aqui também um outro ponto também a ser observado, manutenção ou aumento das amplitudes de movimento, prevenindo contra
contraturas, não é isso? Isso. E deformidades. Né? Exato. Fica meio difícil aqui de ler, aqui, meio que de lado, mas vocês me ajudaram. Né? Esse outro ponto aqui faz parte dos objetivos também da fisioterapia, não é, Douglas? Isso. Com a rigidez muscular e a falta de movimento, porque a doença de Parkinson é uma doença que vem parando o paciente. Aí, é o que nós chamamos de uma síndrome hipocinética, onde é uma redução dos movimentos. Então, com essa rigidez muscular e essa falta de movimento, as articulações elas tendem a ficarem cada vez mais rígidas e reduzirem na sua amplitude. Então, aquele paciente que não consegue mais pentear o cabelo, né, porque o ombro dele não consegue mais ter a amplitude necessária. E aí a fisioterapia vem justamente para manter essas amplitudes e também prevenir contraturas. O que seriam essas contraturas? É justamente quando essa musculatura ela fica tão rígida que ela se encurta e muitas vezes levando a deformidades. Isso é, a articulação ela não movimenta mais. Ocorre muitas vezes a anquilose óssea, que é a ossificação dessa articulação, onde ela perde completamente o movimento. E depois que isso acontece, não tem mais como se ganhar na fisioterapia, né, essa amplitude de movimento, sabe? Então, e gera muita dor. Essas contraturas e essas deformidades vão gerar dor, além da falta de funcionalidade, porque ele não vai conseguir mais usar o membro para pegar um objeto, por exemplo. Então, por exemplo, na fisioterapia é possível trabalhar essa questão das contraturas para prevenir. A ideia é prevenir. Existem também as órteses, né, que podem ajudar a manter o membro numa posição mais fisiológica, né, que é essa posição, e evitar que essa posição fetal, né, se avance e essas contraturas, essa rigidez, essa flexão dos membros, que aí vai piorar a mobilidade. Então, existem órteses, são simples, né, os terapeutas, os fisioterapeutas indicam bem, que mantém o membro numa posição fisiológica, ajudando também nesse processo fisioterápico. Antes mesmo das órteses, né, existem coisas mais simples, como orientações como posicionamento de dormir, usando travesseiros. Você pode organizar o paciente e usar uma quantidade maior de travesseiros do que o normal, para deixar os segmentos corporais dele, né, a parte do corpo dele, de uma forma que vai favorecer essa prevenção. Porque a ideia é evitar que ele fique naquela postura encurvado. Fetal. Então, quanto mais ele estiver, digamos assim, isso, ereto, não é? Porque você imagina, vamos imaginar um paciente que dorme de 6 a 8 horas por noite numa mesma postura. E ele se movimenta menos, inclusive, durante a noite. Isso. Então, isso pode favorecer com que essas alterações nas articulações de amplitude de movimento e alterações posturais, elas se instalem mais rápido. Perfeito. Então, muitas vezes, até enrolando uma toalha, deixando na mão ou algo do tipo, pode ajudar bastante. Por isso que é importante a ajuda da família, não é? Entender realmente a questão do Parkinson de maneira geral. Isso, o apoio social é indispensável. Bom, seguindo aqui com mais informações, né, dos objetivos da fisioterapia no tratamento da doença, não é, de Parkinson, outra coisa, a melhora do equilíbrio e também da coordenação, a coordenação motora, não é? Isso. Exatamente. A fisioterapia vai usar de estratégias de forma que o equilíbrio desse paciente e a sua coordenação possa ser melhorada. A coordenação tanto do membro superior para realizar algumas atividades funcionais, como a coordenação durante a marcha. E é importante porque ninguém morre da doença de Parkinson, né? Ele morre das comorbidades, geralmente de problemas cardiorrespiratórios, e um dos grandes motivos de morte, de óbito na doença de Parkinson são as quedas, justamente por essa falta de equilíbrio. Né? Então é bem interessante porque se para um idoso já é perigoso, né, essa questão da queda, o tempo que ele passa hospitalizado muitas vezes pós-queda, imagine para o paciente de Parkinson, ele perde muito mais rápido em mobilidade. O equilíbrio e a coordenação exige vários sistemas funcionando juntos, músculo, hormônio, vascular, neurológico, visão, audição. Vestibular. Então, é muito complexo, coordenação e equilíbrio. E a doença de Parkinson afeta exatamente áreas nobres para essa função. Então, além do contexto geral, a fisioterapia, junto com o tratamento e a ergonomia, que são as alterações da casa, e o apoio da família, vai ajudar a evitar quedas. Uma coisa importante também é que a doença de Parkinson atinge essa parte involuntária e a deglutição responde por isso. Né? A deglutição
É um complexo extremamente eficaz quando ele funciona bem, mas quando qualquer área também tem uma desregulação, ele provoca engasgos. Entendo. E esses engasgos provocam microaspirações. O alimento indo para o estômago, ele perde essa conexão, acaba indo para o pulmão e causa infecção respiratória e causa pneumonias, que é a grande causa de morte nos pacientes com Parkinson. Os estudos recentes mostram, inclusive, que no início da doença já há alteração da deglutição. A voz rouca, a voz lenta e gasgos, tosse ao alimentar são sinais também importantes, porque pode estar havendo uma lentificação desse complexo da deglutição que causa disfagia. O paciente às vezes não percebe, mas uma estratégia, uma manobra automática que ele faz é fracionar essa deglutição. Então, aquilo que a gente beberia em um gole só, ele vai colocar na boca e vai engolir 3 vezes, por exemplo. Entendo. E aí ele nem percebe, mas é um mecanismo já de proteção contra o engasgo que ele está fazendo. Ótima dica, inclusive, ótima dica. Isso. E temos aqui mais outros pontos, olha só. O outro objetivo da fisioterapia, aumentar também a capacidade pulmonar e resistência física geral, né? Previne quedas, incentiva o autocuidado. O que seria isso, no caso? Ele entender essa questão de incentivar o autocuidado, né? Ele entender o que é importante ele realizar, né? Então, assim, ele entender, muitas vezes, numa manobra que ele vai caminhar e como ele tem essa alteração da instabilidade postural, a gente orienta ele no sentido de que ele evite curvas, digamos, muito curtas, que ele faça mais ampla, que ele possa afastar mais os pés, para dar a ele uma maior estabilidade. Então, ele começa a aprender determinadas atividades na fisioterapia que ele vai usar no cotidiano dele, no sentido de se preservar, né? De se manter ativo, de se alongar. Por exemplo, o Pro-Parkinson, ele oferece um manual ao paciente. Então, os pacientes que vão no Hospital das Clínicas, eles recebem um manual e eles não recebem apenas o manual, eles recebem toda uma orientação mostrada a eles. E nesse manual tem orientações da medicina, da fisioterapia, da fonoterapia, da terapia ocupacional, de atividades que eles vão realizar em casa. Né? Então, assim, esse manual é disponível também no blog do Pro-Parkinson. Depois, quem quiser seguir o Instagram é Pro-Parkinson UFPE, e aí você pode ter acesso ao blog e pode imprimir esse blog. Então, isso é um autocuidado. É ele realizar alongamentos, ele realizar exercícios que ele sabe que vai ser benéfico para ele. Quanto a essa questão da capacidade, aumentar a capacidade pulmonar e resistência física geral é indispensável. Hoje a gente já tem estudos mostrando que o paciente com Parkinson ele pode ser trabalhado na fisioterapia em cima da esteira ergométrica, de bicicleta, né, praticar atividades, né, entre outras, que vão melhorar essa resistência cardiopulmonar. Bom, pois não, doutora Uma coisa importante nessa questão de quedas é que o paciente parkinsoniano, ele perde a questão de dimensão de espaço. Então, até atravessar uma rua é perigoso, porque ele não consegue dimensionar o tempo com a velocidade dele para atravessar aquele espaço, porque vem um carro. Então, a gente consegue fazer esse dimensionamento. Então, se eu correr, eu vou conseguir passar e o carro não me pega. O parkinsoniano, ele perde. Até então, muitas vezes essa sensibilidade, né? Isso. Existe também o on-off, o freezing. Ele congela, ele para e às vezes precisa, até na medicação, precisamos entender como é que essa pessoa está funcionando, porque as doses também acompanham cada paciente. Por que o paciente usa 3 vezes ao dia e outros 5 vezes ao dia? Um usa 2 tipos de medicação, um só usa um. Porque as pessoas também desenvolvem a doença de forma diferente, a velocidade diferente. Então, essas características também precisam ser prevenidas para não ter acidentes, né? Acidente automobilístico, muita gente é atropelado, eu acredito. E eles perdem essa noção de espaço
Isso é muito forte. Reforça ainda mais o cuidado da família e também, se for atravessar na faixa de pedestres, né? No momento permitido ali, porque ajuda bastante. Né? É verdade. Se o motorista também ajudar, também não ultrapassar o sinal vermelho. Aí é uma via de mão dupla, no sentido dúbio da palavra. Né? Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e olha, uma curiosidade importante, pesquisadores testaram um tratamento radical para o mal de Parkinson, em que um remédio é injetado diretamente no cérebro através de um pequeno dispositivo instalado na cabeça do paciente. E pacientes que participaram do estudo foram divididos em 2 grupos. Um recebeu a droga efetivamente planejada pelos pesquisadores e o outro um tratamento simulado ou placebo. Ao fim do experimento, ambos os grupos apresentaram melhora dos sintomas. Assim, não ficou claro se o medicamento foi responsável pelos benefícios. No entanto, exames de imagens detectaram evidências de melhorias nas áreas do cérebro afetadas entre aqueles que receberam a droga. Os autores do estudo, divulgado nas publicações científicas da Brain e Journal Parkinson, dizem que isso indica a possibilidade de que células do cérebro danificadas pela doença podem ser reativadas, por assim dizer. Uma esperança importante aí para quem tem o Parkinson. E vamos continuar conversando, né, com os nossos convidados. Agora temos também aqui algumas participações, algumas mensagens do nosso telespectador, que você também pode fazer o mesmo, né, participando conosco, através do nosso número do WhatsApp, né? É um só, tá bom? É o 99209-4819. 99209-4819. Bom, não sei se vocês querem comentar acerca dessa pesquisa. Nós falamos anteriormente de uma outra pesquisa, né, desenvolvida nos Estados Unidos. Essa também tem uma abrangência internacional. Queria que vocês pudessem comentar, doutora Núbia. Bem, essa é a tentativa da resolução da base do problema. Se existe uma depressão de dopamina, ele foi lá com substância e colocou na área da funcionalidade da dopamina. E com isso, houve estimulação. Mas você viu que os 2 grupos tiveram o mesmo desfecho. Isso, não é? Isso. Ou seja, não houve uma diferenciação. Até porque, ao colocar essa substância, também existe um tempo de meia-vida. Acabando, você vai continuar com o mesmo problema. O que a pesquisa quer avançar é por que reduz a produção de dopamina e o que fazer para regenerar esses neurônios na produção de mais dopamina. Enquanto isso não acontece, é só estimulação transcraniana, é só medicações que substituam a depressão da dopamina. Você tomar a medicação que é responsável pela funcionalidade motora. Muito bem. Estamos ainda na seara secundária. Nós não estamos ainda tratando a doença no âmago do seu início, do seu problema. Muito bem, doutora Núbia. Temos aqui também, olha só, uma participação. A telespectadora, ou melhor, o telespectador, não é? Na verdade, não disse o nome, disse aqui, prefiro não me identificar. Né? Diz aqui, meu esposo, no caso, a telespectadora, agora sim, foi diagnosticado ano passado, ele toma remédio 4 vezes por dia, o Prolopa, não é? Hoje ele está bem melhor, ele tem 70 anos de idade, só que não está fazendo fisioterapia, né? Porque vocês sabem como é a questão do SUS, é difícil de encontrar vagas. Vocês podem me ajudar orientando ou indicando? Está aqui essa participação, Douglas. Então, como eu falei inicialmente, o ProParkinson está de portas abertas, não só fisioterapia, né, mas o paciente é assistido como um todo. No início da reportagem, o doutor Andori falou lá, né, que a quarta pela manhã e a sexta pela manhã são os dias de atendimento para que possa abrir prontuário. E outra forma que ela pode ter de ser ajudar o seu esposo é procurar o blog do ProParkinson e poder imprimir, né, o manual que tem algumas atividades domiciliares, né, para que ele possa estar realizando. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. O Instagram do ProParkinson está ProParkinson UFPE.
certo? E lá no perfil você consegue acessar o blog. ProParkinson no Instagram. Isso, ProParkinson. @ProParkinson UFPE. Perfeito. Tá bom? Quem quiser também acompanhar o meu trabalho, ou atendimento, alguma coisa, o meu Instagram é Douglas Monteiro Fisioterapia e uma página no Facebook também, Douglas Monteiro Fisioterapia. E aí você pode acessar o meu site, tem atendimentos para quem são profissionais de saúde, quiser fazer cursos ou saber mais também. Perfeito, perfeito. Temos aqui outra mensagem, né? Uma pessoa também que não se identificou, mas o final do telefone é o 9904, aqui pelo nosso WhatsApp, né? Bom dia. Açafrão ajuda mesmo contra o mal de Parkinson? Ah, agora sim, disse o nome. Marcos, lá do bairro Nova Descoberta. Obrigado, Marcos, pela sua participação aqui conosco. Doutora Núbia. Pois existem várias especulações. Eu nunca ouvi falar. Açafrão. Nada sozinho resolve a doença de Parkinson. Nós não temos ainda nenhuma substância que resolva a problemática que é a depressão da dopamina. É importante falar que há pesquisas no que se refere à mudança na alimentação, sim, até porque muitos dos neurotransmissores que nós produzimos e que servem como comunicação entre os neurônios são produzidos a partir de substratos que são adquiridos na alimentação. O nosso intestino é considerado o segundo cérebro devido à grande quantidade de neurônios que há neles. Agora, assim, que já foi dito que determinada substância, como é o caso do açafrão, eu nunca ouvi falar. Também. Então, quer dizer que na alimentação é possível também se tratar... Sim, procurando um profissional adequado que possa fazer mudanças na alimentação, pode sim melhorar sintomas da doença. Quais os principais vilões, vocês saberiam dizer, os principais vilões da alimentação com relação ao desenvolvimento do Parkinson, por exemplo? Não saberia te falar. Não tem, assim, de alimentos, não, mas aqui a gente volta lá para aquele início do entendimento da doença neurodegenerativa. Já se tem muito correlação entre a dieta copiosa, falta de atividade física, distúrbios do diabetes, por exemplo, como precursores de lesões neuronais. Então, é um contexto. Então, e há de convir que a alimentação, quanto mais saudável, a alimentação, a dieta mediterrânea, por exemplo, muito focada em vegetais, frutas, azeite, peixes, né, oleaginosos como castanhas, nozes, ajudam. São substâncias anti-inflamatórias e ajudam nesse processo de limpeza e de melhora desse funcionamento, mas não diretamente na doença. Ele é um coadjuvante, ele é um parceiro numa boa saúde e numa melhora dessa não formação de placas que lesam o neurônio. Perfeito, perfeito. Temos outra mensagem aqui também. Bom dia para o assunto do dia. Tem um tremor, eu tenho um tremor no pescoço, a pessoa diz aqui. O neurologista falou que era um tremor cefálico, acho que foi isso que quis dizer, não é? Pois o tremor é do descanso. Não sei se é isso que ela quis dizer, a pessoa. É possível confirmar isso? O final do telefone aqui, não disse também o nome, mas o final do telefone é o 5917. Doutora Núbia. Esse entra no diagnóstico diferencial do tremor. Então, nem tudo que treme é Parkinson. Né? Então, com certeza, ele deve ter feito uma propedêutica, uma avaliação global, e viu que aquela característica do tremor não se encaixaria no tremor do Parkinson. Então, existe o tremor essencial, existe o tremor cefálico, existem vários, secundário a outras doenças neurológicas, secundário a outras patologias de manifestação extrapiramidal. Então, é só no bom exame e na história clínica que os colegas, os médicos, poderão diferenciar. Então, o tremor cefálico é um dos tipos. Muito bem. E não ser Parkinson. Muito bem. Temos aqui só mais uma participação, mas eu quero lembrar você, faça como as pessoas que estão fazendo aqui, mandando mensagens. Você manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 0 operadora 81 99209 4819. Está passando aí no rodapé do seu vídeo. O Erivaldo, lá de Prazeres, diz aqui: parabéns pelo programa. Meu pai hoje tem 90 anos e se trata com o doutor Andori há mais de 10 anos. A maior dificuldade é obter os remédios na farmácia do estado, que sempre estão faltando, infelizmente.
E graças a Deus meu pai tem se virado como pode. Está aqui a participação também do Erivaldo de Prazeres, que é uma outra dificuldade, a questão do remédio, da medicação, não é? Também. Temos outras mensagens aqui também, né? Tem uma pessoa, inclusive, preocupada aqui, não é? Com, me parece que a mamãe, não é? A Eli Claudino aqui mandando sua mensagem para a gente. Obrigado, Eli. Ela diz aqui, há a possibilidade de uma idosa com 94 anos passar a desenvolver a doença de Parkinson, quando até agora não foi diagnosticado com nenhum sintoma. Por favor, me passem orientações. Aqui está a Eli Claudino. A doença de Parkinson ela pode ter essas fases mais recentes, como já citamos, né? A juvenil, a precoce. O pico dela é maior a partir dos 50 anos e quanto mais avançada a idade, a prevalência cai. É diferente do Alzheimer. Sim, sim. A prevalência cai. Porém, existe uma entidade chamada parkinsonismo. Parkinsonismo é uma manifestação de tremores, de rigidez, que não se encaixa na doença de Parkinson e pode muitas vezes estar associada à doença isquêmica cerebral, outras demências, medicações, em que o paciente desenvolve esses sinais e sintomas, mas que não seja da doença de Parkinson. Aí por isso que chama parkinsonismo, porque eles simulam a doença de Parkinson, mas não é a doença de Parkinson. Provavelmente, com uma pessoa muito idosa, possa estar acontecendo isso. O tipo mais comum de parkinsonismo é a doença de Parkinson, mas são coisas distintas. Existe, por exemplo, o parkinsonismo plus, que o paciente tem, além daqueles sintomas característicos da doença de Parkinson, outros sintomas, então mas é incomum. Após os 94, né? É incomum, pode acontecer. Pode acontecer, não está isenta, mas reduz as chances. Isso. O Jadiel está perguntando aqui, né, mandando sua mensagem para a gente. Ele é lá de Caruaru, está assistindo, acompanhando a nossa programação. O Jadiel está perguntando se, além do Parkinson, a pessoa pode ter alguma outra doença degenerativa. É possível? Claro, pode ter doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença vascular com AVC e desenvolver doença de Parkinson, ou ter uma doença de Parkinson e depois desenvolver, ter um AVC, ter um corpúsculo de Levy, ter uma... Enfim, existe a demência mista, que é exatamente a junção de duas demências com características próprias. Elas, infelizmente, numa fase mais avançada, elas se confluem, não é? E levam à dependência e às necessidades comuns às demências avançadas, mas pode sim. É mais complexo o tratamento nesse sentido quando a pessoa tem mais de uma doença degenerativa, Douglas? Sim, é bem mais complexo. É como a Carla falou, por exemplo, na doença de Parkinson, você tem primeiro os sintomas motores, depois você tem alterações cognitivas, como é o caso da demência da doença de Parkinson. No Alzheimer, que é o tipo de demência de maior incidência, né, mais frequente, você tem o inverso. Primeiro alterações cognitivas e depois alterações motoras. Então, assim, por exemplo, na fisioterapia, muitas vezes é mais fácil tratar o Parkinson. Por quê? Porque ele tem as alterações motoras, então ele chega logo para a fisioterapia, certo? E vai ajudar ele ter o cognitivo ainda preservado, a memória, o julgamento, vai ajudar ele a aprender, a realizar essas atividades. Já o paciente com Alzheimer, quando chega para a gente, muitas vezes ele não chega na fase inicial, ele chega quando tem as alterações motoras, o que já é ruim para tratar, porque ele não lembra muitas vezes nem o meu nome, quanto mais o que eu fiz ontem com ele. Nossa. Não colabora, né? Não colabora com a atividade. Isso. E aí, se o paciente tem um misto, né, fica mais difícil, porque ele vai ter as alterações motoras, características da doença de Parkinson, as alterações cognitivas do Alzheimer, ou se ele tem um misto de Parkinson com AVE, como eu já tratei, né, o paciente teve um AVE e depois desenvolveu a doença de Parkinson. Por quê? Porque provavelmente essa alteração vascular comprometeu o mesencéfalo, onde fica a substância negra, e os neurônios começaram a morrer. Então, assim, você tem um misto de sintomas que vai levar à maior debilidade funcional desse paciente. E nem todos os pacientes com doença de Parkinson têm alteração cognitiva. Uma média de 30% a 40% é que demenciam, ou seja, ele mantém-se consciente, orientado e entendendo o que está lhe acontecendo a vida toda. Entendo. Com a doença. Deprimem muito, então a depressão é muito forte e precisa ser muito bem tratada para ele enfrentar aquela doença, né? Perfeito. Os que demenciam já entram numa fase mais de julgamento crítico embotado, ele já não percebe mais o que está acontecendo, a doença fica mais difícil, mais complexa, mas assim, menos sofrida para o paciente por essa perda
do julgamento crítico. Muito bem. A Iracema aqui também conosco, lá de Garaçu, mandando sua mensagem para a gente. Obrigado, Iracema. Bom dia, parabéns pelo assunto do dia de hoje, muito esclarecedor. Meu padrasto é portador, não é? Tem Parkinson, ela diz aqui, e faz uso de Prolopa. Acho que é essa a pronúncia, né? Prolopa, isso. Né? Mas percebo que é como medicação, não age como antes. Eu percebo que a medicação não age mais como antes. O que devemos proceder, já que o médico que o acompanha disse que a medicação é essa mesmo e tem que ser essa. Na Iracema aqui participando conosco, doutora. Isso é uma verdade, né? O tratamento da doença de Parkinson é um tratamento muito vivo. O que quer dizer isso? Ele muda de acordo com as fases. Então, às vezes, você está numa dose muito bem, a doença avança, aquela dose não mais sustenta. Então, vai chegando perto da próxima dose, o paciente vai ficando lento, congelando, parando. Quando dá a próxima dose, ele melhora. Então, é necessário o acompanhamento continuado, o ajuste continuado das doses. Às vezes, outra medicação que vão potencializar a ação da levodopa. Não é? Então, é um tratamento vivo, é um tratamento contínuo, não é uma dose estanque que vai ser a mesma o resto do tratamento, não. Entendo. É preciso ajuste periódico. Isso que ela contou é exatamente o dia a dia da pessoa com Parkinson. É importante lembrar que a doença é neurodegenerativa, então os neurônios continuam morrendo. Sendo assim, aquela dose da medicação muitas vezes já não faz o mesmo efeito como antes. E aí é o médico que vai realmente avaliar a necessidade ou de aumentar a dose, e aí tem às vezes a questão dos efeitos colaterais, ou de trazer uma outra medicação para que possa... Essa é a mais usada que nós citamos aqui, né? Sim. Essa é a mais usada. Considerado padrão ouro. Padrão ouro, exatamente. Vou pedir licença aqui rapidamente, não é, a vocês e também a você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta. Você aproveita esse intervalo e participa conosco, mandando sua mensagem para o 99209-4819. 99209-4819. E temos a nossa enquete. Só lembrando para vocês, a gente estamos perguntando a você se você acredita que com o diagnóstico precoce do Parkinson, é possível que a pessoa tenha uma melhoria na qualidade de vida? Você acha que sim ou você acha que não? Queremos ouvir a sua opinião. Você liga e participa pelo 3424-1547 ou 3424-1977. Daqui a pouco a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e agora chegou um momento muito bom, isso mesmo, vamos aprender com a Luciana Luna a preparar uma maravilhosa receita pra gente, o arroz birubiru, né? Vamos conferir. Olá, sabe aquele arroz que sobrou do dia anterior e você não sabe o que fazer com ele? Pois é, hoje eu vou dar uma dica bem especial de como você reaproveitar este arroz e torná-lo num prato super saboroso. Nós vamos fazer o arroz birubiru. Ficou curioso para saber todos os detalhes desta receita? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar de 3 xícaras de arroz já pronto, 250 gramas de bacon picado e frito, 4 ovos, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, salsa a gosto, cebolinha a gosto e 2 xícaras de batata palha. Nós vamos começar a receita de hoje preparando o ovo. Então, numa panela aquecida, eu já coloquei a manteiga. Agora eu vou colocar o ovo e vou temperar com sal e pimenta. Assim que o ovo estiver quase pronto, nós vamos acrescentar a salsinha e a cebolinha. Você vai mexer um pouquinho e em seguida nós vamos colocar o arroz que já está pronto.
Após misturar bem, nós vamos acrescentar o bacon, que já está frito e cortadinho bem miudinho. E por fim eu vou acrescentar a batata palha. Eu não vou colocar toda, eu vou deixar um pouquinho para colocar por cima. Agora é só misturar rapidamente e já está pronto o nosso arroz. Agora eu vou limpar um pouquinho aqui a bancada para a gente apresentar o prato. E para finalizar, eu vou colocar o restinho da batata palha por cima. Bom, essa foi a nossa dica de hoje, super fácil, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Rapaz, fiquei com água na boca, a produção também, todo mundo que trabalha aqui conosco, os nossos convidados, né? Agradecemos aí a Luciana Luna, né, pela participação mais uma vez aqui no programa. E nesse instante, você aproveita, pega aquele papel, aquele lápis, tá certo? Aquela caneta para anotar as principais ofertas de empregos no nosso quadro Há Vagas. Bom, na nossa primeira tela de hoje temos as seguintes informações. 5 vagas para vendedor praxista. 5 vagas para vendedor praxista, ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$1.000. Na próxima tela temos a seguinte informação. 4 vagas para operador de caixa. 4 vagas para operador de caixa. Ensino médio completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$ 998. Na próxima tela e última, com as informações de vagas de hoje, 14 vagas para atendente balconista. 14 vagas para atendente balconista, ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 998. Ficou interessado em uma das ofertas? Olha, é só você entrar em contato com o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado no centro da cidade. Você pode obter mais informações pelo número que vai passar aí no rodapé do seu vídeo, 3355 2900. 3355 2900. Só lembrando, o Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Então, sucesso para você e boa sorte. Gente, retomando aqui o nosso tema de hoje, o nosso tema central do programa Assunto do Dia, sobre a doença de Parkinson, um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais descobriu que o estímulo de uma determinada parte do cérebro, na região chamada córtex motor secundário, leva à melhora dos sintomas causados pelo mal de Parkinson. E, de acordo com pesquisadores, a descoberta é o primeiro passo para o tratamento mais eficaz contra essa doença neurodegenerativa, possibilitando inclusive a melhora nas funções motora e cognitiva, o que nenhum outro procedimento é capaz de fazer até o momento. O estudo foi publicado no dia 19 de fevereiro deste ano na revista científica da Sociedade Americana de Neurociência. E vamos continuar aqui conversando com os nossos convidados. Não sei se a doutora Carla Núbia gostaria de comentar acerca dessa pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais. É mais uma pesquisa que vem acrescentar e corroborar com a força da estimulação transcraniana, não é? Nessa questão da motricidade da doença de Parkinson, melhorando a performance da pessoa, a funcionalidade, retardando a degeneração
do ponto de vista funcional e mantendo a pessoa mais ativa, com mais qualidade de vida. Né? Então, é mais uma pesquisa nacional, né? Uma pesquisa nossa. Nossa. Temos aqui uma participação? O Pro Parkinson trabalha também com isso, trabalha com estimulação, não é isso? Não com estimulação transcraniana. Lá na Universidade Federal de Pernambuco, no Departamento de Fisioterapia, existem pesquisas com eletroestimulação transcraniana, não só com Parkinson, mas com outras doenças neurológicas. Aquilo que foi falado no início, a doença de Parkinson é uma síndrome hipocinética porque a morte desses neurônios da substância negra, de forma direta, leva a menor excitabilidade do córtex motor. E de forma indireta, maior inibição. Então, o córtex motor, sendo menos excitado e mais inibido, vai reduzir os movimentos. Então, a ideia desses estudos, que vem, como você falou, estimular essa área que está sendo menos excitada e mais inibida, né? É o córtex motor, é justamente melhorar essa performance motora do paciente, porque o córtex motor é quem planeja, inicia e controla o movimento. E os circuitos extrapiramidais que envolvem núcleos da base e substância negra, eles vêm contribuir com o córtex no sentido de ser consultores do movimento. Então, com a postura, com o tônus, com as reações posturais, velocidade do movimento, a coordenação em parte do movimento. E é por isso que o Parkinson em si, o paciente não deixa de se movimentar, ele tem alterações nessa movimentação. Muito bem. Temos aqui algumas pessoas participando, né? Vou ler rapidamente, porque o tempo já está indo embora. Fico com o pescoço tremendo e acho que às vezes as pessoas ficam olhando e até rindo. Já passei por essa situação também. Tenho em vista que não tem cura, pois o médico falou que tem que conviver com isso mesmo. E se alguém pergunta, não entendi muito bem o que ela quis dizer, a pessoa, mas eu acho que é a complementação daquela né, que a gente falou aqui rapidamente, mas agradeço aí pela participação, tá bom? Temos outra mensagem aqui, sim, o Gilvan aqui parabenizando, excelente debate, um abraço a todos. Ok, Gilvan, obrigado pela mensagem. Também a Severina participando, muito bom esse assunto, né? Realmente está sendo muito bom pra gente, obrigado. O Erivaldo de Prazeres também mandando sua mensagem, parabenizando o programa, né? Todo mundo aqui mandando mensagens de agradecimento pela escolha do tema. Bom, já temos o resultado da nossa enquete de hoje, a produção já está nos fornecendo essa informação. Nós perguntamos a você se o diagnóstico, na sua opinião, precoce do Parkinson, é possível que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida com esse diagnóstico inicial? Olha só, 89% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que pode sim ser o ponto inicial, ou seja, no diagnóstico precoce do Parkinson, é possível sim que a pessoa tenha uma reabilitação, uma melhor qualidade de vida, e 11% responderam que não. Já era esperado isso, Douglas? Sim. Essa resposta? Já esperava que desse esse resultado. Ainda bem que as pessoas estão com essa conscientização, né? Ainda bem que as pessoas estão com essa conscientização do quão é importante, né, buscar ajuda à medida que alguns sinais aparecem, porque não achar que é simplesmente da velhice, né? Às vezes tem isso, não, é comum, né? É assim mesmo. É assim mesmo, e aceita, né? Deixa o médico, um profissional avaliar, e aí vai poder diagnosticar e a partir do diagnóstico buscar o tratamento adequado, não só medicamentoso, né, não só o fisioterápico, mas numa equipe multidisciplinar e com certeza isso vai contribuir para a qualidade de vida porque os estudos mostram, qualidade de vida é um aspecto amplo, né? Isso. Não é só a questão motora, mas os estudos mostram que o que mais impacta negativamente na qualidade de vida do paciente com doença de Parkinson é justamente as limitações motoras e de atividades de vida diária. Muito bem, eu quero agradecer aqui. Pois não. É o não funcionar, né? Abaixo em geriatria, o foco é a funcionalidade, né? Toda doença, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Mais tratamento, mais tempo ativo. Então, isso serve para a doença de Parkinson e serve para todas as outras doenças. E essa mensagem, com essa mensagem final aqui, a gente vai encerrando o programa, né? Desde já agradecendo aos nossos convidados, foi um prazer muito grande tê-los aqui. Eu que agradeço. Foram esclarecimentos primorosos, importantes para a sociedade, né? Agradecendo a doutora Carla Núbia, que é médica geriatra, foi um prazer tê-la aqui conosco. Foi um prazer falar sobre esse assunto, todos estarem atentos a esses sinais precoces, procurar uma ajuda para manter-se mais funcional, mais ativo, né? E decidindo
sua vida. Muito obrigado. Também agradecemos ao Douglas Monteiro, que é fisioterapeuta do programa Pro Parkinson. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, podendo ajudar a sociedade, né, e as pessoas que precisam dessa informação. E dizer que o Pro Parkinson Fisioterapia está de portas abertas e também quem precisar da minha ajuda é só entrar em contato. Perfeito. E agradecemos a você, lembrando amanhã que temos um novo encontro marcado no mesmo horário, no mesmo canal. Tem reprise, hein? Às 3 da tarde. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até amanhã, se Deus quiser.